Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Santos e hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Android com Kotlin. Neste vídeo vamos trabalhar aqui com a parte do Splash Screen e o objetivo do Splash Screen vai ser nós, nesta aplicação que já tínhamos começado no vídeo anterior, adicionar aqui uma terceira activity que basicamente vai ser aqui um complemento daquilo que nós tínhamos estado a fazer até aqui, ou seja, basicamente vai ser aqui mais uma activity em que o objetivo será, por exemplo, eu estar nesta primeira activity, eu estar neste caso na activity que nós vamos criar e conseguirmos saltar para uma outra, neste caso saltar para esta primeira, antes, sem fazer aqui qualquer ação a nível do utilizador. Ou seja, isso seria, por exemplo, aqui um ecrã de boas-vindas ou um ecrã de loading que nós colocaríamos numa fase inicial e que nos permitiria, então, nós estarmos a fazer esta apresentação para o utilizador. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui mais uma activity, vou aqui ao meu package, criar aqui, botão direito, New Activity, e vou colocar aqui uma Empty Activity. Ao fazer isto, eu vou chamar aqui esta activity de Splash Screen. Desculpem, vamos criar aqui novamente Activity, Empty Activity. Vou colocar aqui como Splash Screen Activity. Vou dar aqui um Finish. E reparem, algo que eu vos tinha dito é que a parte do Launcher Activity, neste caso eu não vou clicar e não vou colocar, mesmo sendo algo que eu precisaria de aplicar e que, neste caso, eu não vou conseguir estar a colocar. Mas no caso, o que eu vou querer é agora aplicar aqui um Text View, vou colocar um Text View aqui nesta zona aqui central, vou-lhe alterar aqui o texto para Splash Screen, vou aumentar mesmo aqui o texto para conseguirmos ver aqui sem qualquer dúvida o que é o nosso conteúdo, ok? Colocar aqui este Splash Screen aqui bem grande, visível nesta zona, fazer aqui esta organização. Agora o que acontece é que se eu executar a minha aplicação, como esta activity não está como uma activity de arranque, eu pura e simplesmente não vou conseguir nunca chegar a ela, porque pura e simplesmente eu arranco nesta primeira activity, quando eu clico salto para a segunda, quando eu clico volto para a primeira, ou seja, eu nunca consigo saltar para uma Splash Screen Activity. Mas eu vou querer é que esta Splash Screen Activity seja a activity de arranque da minha aplicação. Então no caso, eu vou aqui à minha pasta de manifests e vou abrir aqui o Android Manifest. E, olhando aqui para a minha aplicação, eu tenho aqui várias informações acerca da mesma. E uma dessas informações é aqui a parte das activities. Reparem que eu tenho aqui esta activity, tenho aqui esta e tenho aqui esta. Cada uma delas é Splash Screen, Profile e Main. Reparem que a main tem aqui esta parte do intent filter. E este intent filter é o que vai identificar que a minha activity é uma activity de launcher, ok? Então o que acontece? Eu vou ter que pegar aqui neste bloco que eu tenho aqui da activity, vou cortá-lo, ok? E vou colá-lo aqui dentro da minha Splash Screen Activity. Ou seja, no caso eu vou alterar desta forma e coloco esta informação. E desta forma, o que vai acontecer é que eu vou identificar que a minha main activity deixa de ser uma activity de arranque e que a minha activity Splash Screen vai ser a activity com que eu vou arrancar. O que é que eu necessito ainda de fazer? Este erro que eu tenho aqui. Neste caso, a partir do Android 12, eu necessito que exported seja a true, no caso da activity que eu quero arrancar, e que vou alterar aqui na outra para false. E fazendo apenas este passo, eu já vou conseguir verificar que ao arrancar a minha aplicação, pura e simplesmente, eu passo até aqui o Splash Screen como sendo o meu ecrã principal. Qual é o problema? Eu agora não consigo saltar para as outras activities. Okay? Então o que é que acontece? Eu pura e simplesmente vou alterar agora aqui a minha aplicação, neste caso aqui dentro do Splash Screen Activity, para conseguir saltar então aqui para a aplicação seguinte, ou para a minha activity seguinte. Então no caso eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou-lhe aplicar aqui um handler, neste caso vou dar aqui um enter para eu me importar aqui este Android OS, handler, vou-lhe colocar aqui dentro o looper.getMainLooper, ponto, neste caso a seguir a este, ponto postDelayed, ok? E basicamente este postDelayed vai me identificar que o que eu colocar aqui dentro vai ser executado após X tempo, ok? Ou seja, no caso eu vou dar aqui um timer para que este código seja executado. Neste caso, vou primeiro colocar aqui a informação de o que é que eu quero fazer. Então, neste caso, eu vou colocar aqui val i igual a intent
e quero saltar desta activity para a minha main activity classe Java. E vou fazer aqui um start activity e algo que nós vamos ter que ainda depois alterar vai ser aqui esta parte para quando voltarmos a esta activity, vamos deixar de conseguir voltar a chegar à frente, mas já lá vamos. O que eu quero ainda fazer é, reparem que ele continua a dar aqui um erro, este post delayed. Isto porquê? Porque falta identificar aqui a duração aqui do delay. Então o que acontece? Eu, após estas chavetas, eu vou colocar aqui uma vírgula e vou identificar em milissegundos qual é o valor que eu quero aguardar para que este código seja executado. Então vou colocar aqui, por exemplo, 3000. E o que vai acontecer é que, pura e simplesmente, eu vou conseguir que a minha activity seja executada com estes 3000 milissegundos. Vamos só aqui verificar. Aqui neste caso o parênteses está fechado aqui e é só para ser fechado aqui nesta parte final. Okay? Ou seja, no caso, ele vai me identificar que este handler vai ser executado, ou seja, este código vai ser executado apenas após 3000 milissegundos. Ou seja, se eu executar aqui a minha aplicação, eu vou conseguir perceber que o meu splash screen vai ser apresentado, 1, 2, 3, e ele salta automaticamente, sem haver aqui qualquer manipulação por parte do utilizador, para a minha activity seguinte. No entanto, tem aqui um problema, que é aqui que eu só consigo colocar estes elementos, consigo funcionar totalmente, mas se eu estiver aqui na minha primeira activity e voltar atrás, eu volto ao meu splash screen e não consigo agora chegar novamente à minha activity seguinte. Então o que acontece? Num caso destes, eu devo aplicar aqui uma de duas situações. Ou eu pura e simplesmente coloco aqui um botão para conseguir passar o splash screen de forma manual, o que não é a solução mais comum. A solução mais comum é mesmo eu chegar aqui e aplicar-lhe um finish. Então o que é que acontece? Quando eu voltar a esta activity, ele pura e simplesmente faz-me finish da própria activity e vai voltar, neste caso, como sendo aqui ao menu principal. Neste caso avançamos aqui com o splash screen, fazemos aqui, podemos andar aqui o que quisermos, ok? Não tem qualquer interferência porque estamos a trabalhar apenas na mail e no profile. E se eu voltar para trás, reparem que a minha aplicação é fechada, eu não volto ao meu splash screen e eu pura e simplesmente saio automaticamente da aplicação. Okay? Vamos ainda fazer aqui mais um teste, aqui por exemplo, colocando aqui apenas este 1000, okay? Só para apresentarmos aqui esta colocação. Um segundo depois ele salta para a minha aplicação. Se eu colocar aqui um pouco mais, por exemplo 5, aqui neste caso os 5000 que seriam os 5 segundos, aguardamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 e ele vai então avançar para a segunda activity. Ok? Então desta forma conseguimos ver aqui de que forma é que conseguimos aplicar não só múltiplas activities e saltar de uma activity para outra, mas também de que forma é que conseguimos criar aqui uma activity a passar automaticamente para uma outra, utilizando aqui neste caso o handler. Neste caso aplicamos a passagem de activities, que é a utilização do splash screen, mas podíamos estar a utilizar também aqui em outros processos. Ok? Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades, sigam também nas redes sociais e participem na comunidade do Discord e vemos no próximo vídeo.